Bom dia, queridos valentes. Um olá para vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta quinta live. Então, estamos dando início aqui à quinta live, que era para ter acontecido na semana passada, né? Quinta-feira da semana passada, e acabei saltando para essa por motivos de saúde. Então, fiquei gripado, ainda estou com um pouquinho de tosse, mas já estou aqui disposto, com disposição quase 100%. Estamos aqui para fazer essa live de hoje, a quinta live. Então, toda quinta-feira a gente se encontra por aqui, né, às 8h07 da manhã, no horário de Brasília, e meio-dia e 7 no horário da Alemanha e da Europa. Então, já vamos direto ao tema, já que a gente começou aqui pontualmente, vamos direto ao tema, e o tema de hoje é 10 limitações que perfeccionistas têm na vida profissional. E aqui eu queria fazer duas colocações, né? Primeiro é que pessoas perfeccionistas a gente deve entender não só como aquelas pessoas que têm traços da personalidade perfeccionista, né? Esse é um caso geralmente clínico, né? Que o psicólogo, o terapeuta ele vai tentar tratar. Outras também, né? Já que não é uma doença, também o perfeccionismo é uma DVI, né? Uma debilidade da vida interior. Mas é importante deixar claro que, por um lado, tem aquelas pessoas com traços perfeccionistas, por outro tem aquelas pessoas com hábitos perfeccionistas também, ou pessoas que sofrem, né, com alguma dessas dimensões próprias do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Então, vamos entender aqui de uma maneira mais ampla, essas pessoas com tendências perfeccionistas, traços perfeccionistas, ou problemas perfeccionistas, ou hábitos perfeccionistas, comportamentos, pensamentos, sentimentos, tudo que nos leve a pensar nas dimensões próprias do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Então, hoje a gente vai ver 10 limitações na vida profissional dessa pessoa que tem ou um traço, ou um comportamento, ou um sentimento, um conjunto de sentimentos, né, próprios do perfeccionismo e da autocobrança excessiva. Então, o que eu quero que você saia daqui da live de hoje é com algo em mãos. E o que você vai sair é com uma espécie de mapa. Você vai sair com um mapa das debilidades, né? Das debilidades, das limitações, de fraquezas também. Não sei se você lembra, ou se sabe, né? Daquela matriz ou da análise SWOT, né? Em que uma das ferramentas ou uma técnica, né, que foi desenvolvida lá na Universidade de Stanford, né, nos anos 60. Então, ali, uma das maneiras de identificar e analisar quais eram os problemas de alguns dos profissionais, obviamente que eles estavam pensando mais num funcionamento ou mau funcionamento de uma empresa, né, era avaliar quais eram as debilidades. Mas não só as debilidades, né, a matriz SWOT ela também te leva a pensar, refletir e analisar, identificar também, né, as fortalezas, por exemplo, as potencialidades que uma pessoa tem, ou uma empresa, mas também as oportunidades e as ameaças, né? Hoje a gente vai pensar mais sair no W dessa matriz SWOT, né? Que seria o weaknesses. Então seriam as debilidades, as limitações. Em outro momento a gente vai conversar com mais calma sobre uma matriz SWOT aplicada ao domínio do perfeccionismo, para o domínio do perfeccionismo da autocobrança excessiva, mas hoje a gente pretende sair daqui com um mapa das debilidades, né? E esse mapa ele vai servir para qualquer pessoa, né? Para qualquer profissional, sejam aqueles profissionais que são profissionais liberais, né? Advogados, talvez dentista, terapeutas, arquitetos, ou também concursados, sejam o concurso de uma instituição para tecnólogos, né? Eu trabalhei por muitos anos no Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, na época, né? Era em metro, e ali a gente tinha vários concursados também, que com certeza precisaria identificar esses mapas, principalmente porque tinha muita gente que trabalhava nos laboratórios. Outras partes dos concursados trabalhavam com atividades administrativas. Mas então também serve para concursados, serve para professores, né? Empreendedores também, aspirantes a empreendedores, ou colaboradores de uma empresa, ou já quem chegou a um nível de gestão, né, de uma empresa. Então, a live de hoje é para esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, né, que a gente pode pensar como carreira, mas também com outro aspecto. Então, para quem precisa identificar limitações, debilidades no âmbito profissional, então pode pensar de maneira mais ampla, né? Então, esse mapa ele vai te ajudar a identificar
a ter um conjunto, né, de ferramentas, e essas ferramentas identificar debilidades, né, e essas debilidades vão estar associadas a um traço perfeccionista, mas que uma vez que você identifica, você tem já um norte, você tem uma guia para começar a resolver. E isso a gente vai ver mais para frente, ela te ajuda em uma das coisas que a gente chama de soft skills, né? Então são habilidades ou comportamentos, habilidades, vamos chamar assim, pessoais, né? Que aí estão relacionadas estão mais relacionados ao relacionamento interpessoal, né? Não são só aquelas habilidades hard skills, como a gente costuma pensar, como a parte de finanças, engenharia, processamento de dados, é uma parte mais pesada. O outro seria soft skills, não seriam tanto cognitivas, seriam mais do campo emocional, afetivo, né? Do relacionamento interpessoal. Isso mais para frente eu vou explicar. Então, se você não me conhece, meu nome é Eduardo Farias, sou mestre em filosofia e nesse perfil aqui eu ajudo as pessoas a dominar o perfeccionismo em apenas 10 semanas sem gastar com terapias caras, né? Então esse é o objetivo desse encontro desta quinta-feira e de toda quinta-feira que tem, né? Às 8 e 7 da manhã a gente se reúne aqui para conversar sobre ferramentas de domínio do perfeccionismo, da autocobrança excessiva, para identificar o problema, para entender como esse problema está te afetando e também como você encontra as ferramentas para solucionar e remover esses problemas do perfeccionismo que estão te afetando. Então, toda semana a gente se vê por aqui às 8 e 7 da manhã. Vamos começar pensando já, revisando aqui o tema, obviamente, né, que são 10 limitações que as pessoas perfeccionistas têm na vida profissional, e a gente precisa pensar que essas 10 limitações, não necessariamente você vai ter todas elas, né? Provavelmente você vai ter uma, duas, três, eu diria que muitas, não só uma ou duas, eu diria que mais que uma ou duas dessas limitações você vai ver. E cada ponto desse, cada limitação, a gente consegue ver como uma oportunidade de desenvolver uma das soft skills. A gente vai ver daqui a pouco quais são essas soft skills. Então, cada limitação dessa que você conseguir identificar, vai ser uma oportunidade de você remover essa dificuldade ou essa limitação, essa debilidade e avançar em direção a se apropriar de uma soft skill. Isso vai ficar mais claro mais para frente e você vai ver, né? Primeiro deixa eu beber aqui um pouquinho mais de café. E se você se interessa por esse tema, eu te convido a curtir essa live aqui, seja se você está assistindo agora no Insta ou no gravado no YouTube, já te convido a curtir essa live também, se inscrever no canal, se você está assistindo no gravado no YouTube, e ativar o sininho de notificações que fica aqui embaixo para receber as notificações dos conteúdos que eu publico. Eu publico conteúdo diariamente aqui no Insta e no YouTube, então para você não ficar de fora, eu te recomendo que ative o sininho das notificações. Então, vamos lá. Pensando nessas 10 limitações que as pessoas perfeccionistas têm na vida profissional, né, e que cada uma delas não sofre com todas, pode sofrer com um conjunto, e uma vez que identifica e você consegue solucionar elas vão te ajudar, né, solucionar essas dificuldades, elas vão te ajudar a desenvolver as soft skills. Então você deve estar se perguntando o que é isso, Edu, de soft skills, né? A gente pode pensar, para explicar, né, de uma maneira mais simples, a gente pode fazer essa comparação que eu mencionei rapidamente, que soft skills não seriam as hard skills, enquanto as hard skills seriam como algumas habilidades mais pesadas do campo das ciências, né, ou algo mais técnico, são conhecimentos mais técnicos que você precisa desenvolver para certas atividades. Por outro lado, a gente tem um exemplo de conhecimento mais técnico, seria a finança. Então, fazer um planejamento financeiro de alguma coisa, ou da sua empresa, ou da sua vida, ou do seu negócio que você está montando, ou pretende montar, né, isso seria uma hard skill. Então, você precisa desenvolver uma parte de conhecimento de finanças. Então, saber como fazer um planejamento financeiro para a sua empresa, por exemplo, né? Por outro lado, a gente tem as soft skills. Essas seriam
seriam mais do campo do relacionamento interpessoal. Ou, para entender, a gente pode dividir aqui entre alguns níveis, né? Existem níveis, vamos ver aqui, existem níveis de soft skills. E aí isso ajuda, entendendo esses níveis, eles nos ajudam a entender também o que é. Então, de uma maneira geral, existem, por exemplo, um nível que é o nível pessoal, né? Então, o pessoal são conhecimentos ou algo de autoconhecimento, né? A gente tem o nível interpessoal das soft skills, que aí seriam as suas habilidades mais ligadas a, por exemplo, comunicação, né? Por exemplo, uma comunicação efetiva. A gente vai ver mais para frente que é uma habilidade, uma soft skills mais específica. A gente tem de nível mais grupal, né? Enquanto a interpessoal é uma comunicação que permite se comunicar de maneira mais empática ou com mais clareza, né, com a outra pessoa ou com as outras pessoas, como uma parte da equipe de trabalho, né? Por outro lado, a gente também tem o lado grupal, que aí seria, sim, o trabalho em equipe. Na interpessoal, ela pode ser entre duas pessoas, por exemplo, entre você e o seu superior, ou entre você e um colaborador ou uma colaboradora, ou com um cliente, né? E o lado grupal seria mais um trabalho, por exemplo, em equipe, algo de colaboração em grupo. Então, seriam esses três níveis, e a gente tem o outro nível, que seria um nível organizacional, né? Que aí também agrega, a gente poderia pensar em habilidades como liderança, então, a nível organizacional. E dentro desses níveis, a gente tem subníveis, né? Ou a gente poderia chamar como as soft skills mais específicas, né? E dentro dessas soft skills específicas ainda é possível destrinchar ainda mais. Mas quais seriam, né? Uma parte da bibliografia, né, que estuda as soft skills e as hard skills também, mas vamos pensar aqui nas soft skills de maneira específica, elas destacam, alguns autores destacam oito soft skills, né, 8 habilidades desejáveis para uma pessoa ter em um ambiente de trabalho. Vamos pensar. Uma delas é a comunicação. Então, uma comunicação efetiva. A comunicação efetiva não necessariamente é verbal, né? Ela também pode ser uma comunicação não verbal. E uma comunicação efetiva também não necessariamente é quando você fala, quando você explica, mas também quando você tem uma escuta ativa, por exemplo. Então, seria a comunicação. A gente tem outro que seria um pensamento crítico ou uma capacidade de resolver problemas. Então, você acaba sendo aquele profissional que não só identifica e leva o problema, mas quando você leva o problema, você leva também vias de soluções. Não necessariamente leva a solução junto, né? Porque às vezes é necessário discutir, dialogar, debater com a equipe para poder encontrar alguma solução. Mas você já leva algumas vias e algumas sugestões. Isso é uma soft skills também. A gente tem o trabalho em equipe também, né, que é algo mais colaborativo dentro de uma empresa. Tem um aprendizado ao longo da vida, também essa é uma soft skill, quando você tem a capacidade de identificar na sua história algumas atividades que ocorreram ou como você resolveu algum problema na sua família e que pode ser aplicado talvez num conflito, né, que você está tendo na empresa. Então, é como você aplica aquilo que estava ali na vida, o que você conheceu num trabalho voluntário, está levando para a empresa, né? Então, isso é algo desejável e é um aprendizado que se chama aprendizado ao longo da vida, que você pode aplicar como uma soft skill numa empresa ou no seu negócio. A gente também tem a habilidade de gerenciamento de informação, né? Então, é o que você faz com o conteúdo, com teus conhecimentos. Então, informação não é só acumular também, ela é fluxo, né? Aquelas informações que você recebe, você também pode passar para outras pessoas. Então, se você é uma pessoa que tem uma capacidade de organização dessas informações para passar essas outras informações ou para consultar também essas informações, também é uma habilidade desejável dentro de uma empresa. E por último, a gente tem outras habilidades de empreendedorismo também, né, desejável. E tem a ética e habilidades profissionais ou moral, né? Ética é quando você
seria ética geralmente é moral pensada, né? Ou seja, quando você tem algum conjunto de normas e você vai lá e lê a norma de uma empresa e tenta seguir ela. Quando você segue ela, já é um comportamento, já é uma atitude moral, é um comportamento, é algo que você faz, né, moralmente. A ética ela é mais um conjunto de regras e esse conhecimento ou uma discussão sobre esse conjunto de regras. No caso da moral, já é quando você atua, né? Então, essa é a diferença entre ética e moral, é que muitas vezes as pessoas não sabem. Então a gente tem essas oito habilidades, né, soft skills, e que se você conseguir identificar esses probleminhas, né, identificar em si mesmo e aceitar esses problemas que eu vou te mencionar, eu vou fazer essa lista de 10, isso vai te ajudar a avançar para desenvolver uma melhor comunicação, um pensamento mais crítico, uma resolução de problemas, ou trabalhar melhor em equipe, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a ver quais são as dificuldades, né? Quais são as limitações próprias de pessoas com traços ou com comportamentos perfeccionistas. Então a gente viu aí essas quatro níveis, né, das soft skills, a gente viu essas 8 dimensões, mas talvez você esteja se perguntando, né? Tá bom, Edu, eu entendi, né, quais são essas 8 dimensões, legal, até estou de acordo, mas quais são os benefícios, né? Qual é o benefício concreto que eu consigo identificando isso, ou consigo desenvolver as minhas soft skills a partir dessa minha análise ou da análise que você está propondo dos problemas do perfeccionismo, né? E aí a gente tem várias habilidades. Primeiro que você vai sair um mapa, não sei se você provavelmente você já fez alguma entrevista, né, de trabalho, e uma das perguntas que as pessoas mais pecam é quando se pergunta, ou que mais quebra-cabeça para responder e sentem dificuldade, é quando perguntam quais são as debilidades. Então, se você chegou numa entrevista de empresa e te perguntaram, eu não sei qual foi a tua resposta para isso. Mas com a live de hoje eu vou construir um mapa com você e você vai ter muito mais facilidade, por exemplo, para responder esse tipo de pergunta numa entrevista de trabalho, por exemplo. Né? Porque a maioria das pessoas não sabem muito bem como dar essas respostas. Ou elas se sentem inseguras, né, para dar, ou elas se sentem fracassadas ao dizer sobre as suas debilidades, em vez de ela pensar que é uma fortaleza, conhecer quais são as debilidades e dizer que está tentando resolver essa debilidade, ela pensa que é uma fraqueza, né, uma vulnerabilidade. Obviamente que todos nós somos vulneráveis nesse aspecto, temos debilidades, mas somos mais fortes quando conhecemos essas debilidades. Então, não vai ser mais um fantasma para você sentar numa cadeira ou passar num processo seletivo e no momento da entrevista, alguém te perguntar isso, você sofrer para dar uma resposta. Então você vai conseguir ver, a gente vai ver mais para frente, isso vai ficar mais claro, mas você vai poder dar uma resposta, por exemplo, que se você tem uma dificuldade de aceitar críticas, por exemplo, isso é bastante comum, eu acho que para muitas pessoas, principalmente para aquelas que têm os comportamentos perfeccionistas. Então, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de aceitar as críticas dentro de uma empresa, né, isso pode ter alguns problemas, porque isso vai te impedir de aprender com os seus próprios erros. E dentro de uma empresa, ou com seus negócios, enfim, em qualquer âmbito, né? Ou seja, uma carreira mais linear ou uma carreira não necessariamente linear, se você tem um negócio, se você é profissional liberal, em qualquer âmbito, se você não aprende com os erros, você vai ter dificuldade de crescer, né? De melhorar o teu negócio ou ter um crescimento profissional da empresa, um aumento, né? Então, uma das maneiras é justamente aceitar, né, as críticas e tentar melhorar a partir dela. Mas se você é uma pessoa que já identificou que esse é um dos problemas, você não consegue reagir bem, né, o mais recomendável é que você busque ferramentas para resolver esse problema. E se numa entrevista de trabalho você simplesmente diz isso, né, e explica que você tem uma dificuldade de quando é criticado, ou seja, você tem uma baixa resiliência ou baixa tolerância à frustração, você está mostrando para eles um ponto débil, está mostrando para eles também, para os entrevistadores, que você se conhece,
que você conhece, uma debilidade sua, e se você for uma pessoa já ativa, né, que está tentando resolver esse problema, buscando informações ou ferramentas, né, para resolver esse problema de poder aceitar melhor as críticas, ser mais resiliente quando as pessoas te criticam, te sugerem, né, algumas mudanças, você está mostrando para o entrevistador que você está sendo franco, que você se conhece, que você sabe que pode melhorar. Então, dentro de uma entrevista, eles já vão saber, ok, essa pessoa aqui ela tem essa dificuldade, quando ela for contratada, se ela for contratada, pode ser que ela possa trabalhar em alguma atividade ou com determinadas pessoas para ajudarem ela nesse aspecto. Está entendendo? Assim, como isso pode te ajudar também, te colocar num nível, né, de uma entrevista de trabalho de maneira mais competitiva com outros, né, se você tiver um melhor conhecimento sobre essas habilidades. Então, esse é um dos benefícios, né? Outro benefício seria o que serve para todo, pode pensar aqui, para todo tipo de emprego, como eu mencionei, né? Ela serve para profissionais liberais, serve para quem é concursado, para professores, para infoprodutores, para líderes ou para colaboradores dentro de uma empresa. Então, ela tem uma aplicabilidade que é bastante elástica. Então, desenvolver essas soft skills a partir dessa análise, né, dos níveis, dos problemas do perfeccionismo, da autocobrança excessiva, te permite se prolongar, né, te permite aplicar isso em vários tipos de negócio, vários tipos de empresa também. Um outro benefício é que se você é uma pessoa que quer ter longevidade numa empresa, se você pretende fazer carreira dentro dessa empresa, ela vai te permitir também trabalhar melhor os seus conhecimentos e desenvolver as suas habilidades, soft skills, dentro dessa empresa. Então ela te dá uma maior possibilidade de crescer, né, de ter melhor aumento, já que você está tendo um melhor relacionamento com a equipe, ou com o chefe, ou com os colaboradores, né, isso vai te permitir ter maior longevidade dentro de uma empresa. Foi feita uma pesquisa por uma plataforma de recolocação de profissionais no mercado, e essa pesquisa foi feita, se não me engano, pelo empregos.com.br, a plataforma de recolocação, e ela identificou que 3 em 4 profissionais queriam mudar de emprego agora em 2023. Né? Então, o que significa isso? Que as pessoas ainda não identificaram, né, esse desejo de permanecer na empresa. Mas se esse for o seu caso, né, pelo menos você vai poder já usar essa estratégia para construir a tua longevidade na empresa. Agora, se você está construindo um negócio próprio, né, aí sim eu te recomendo em dobro usar essas soft skills e usar essa ferramenta que eu estou te oferecendo aqui hoje, né, porque ela vai te ajudar a construir com mais solidez os teus negócios. Esse é um outro benefício, né, que é dar mais solidez ao próprio negócio ou a empresa também que trabalha. Né? Isso você vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a passar por cada uma dessas limitações aqui, como por exemplo, eu comentei, né, a dificuldade de aceitar críticas, mas também tem a dificuldade de pedir ajuda, né, também. Esse é um dos problemas. E quando você tem dificuldade de pedir ajuda, isso pode impactar os projetos que você está desenvolvendo, pode atrasar entrega e ter outros tipos de consequências. Então, se você quer construir um negócio sólido, você vai ter que saber pedir ajuda, né? Você vai ter que também aprender a aceitar as críticas para poder melhorar. Né? E por último, a gente poderia destacar aqui, nem por último, né, um quinto benefício é que são essenciais também para trabalho remoto. Né? Tem um dos diretores do LinkedIn, ele disse que as soft skills elas se tornaram ainda mais importantes, né, com o aumento do trabalho remoto e também autônomo. Ou seja, não é só se você trabalha dentro de uma oficina, mas também se você já trabalha ou em sistema híbrido, né, na oficina e em casa, ou coworking, e também ou se você só trabalha em casa. Por exemplo, se você é infoprodutor, provavelmente você vai trabalhar muito mais em casa também, ou em uma oficina, ou em algum coworking. Então, isso vai te ajudar. Então, Rohan Rajiv, né, que é um dos diretores do LinkedIn,
ele destaca essa questão das soft skills, que não serve só para aquelas pessoas, para os profissionais que estão ali dentro de uma oficina, né, dentro de um escritório, mas que também estão atuando de maneira mais autônoma e remota. E isso ficou ainda mais claro depois da pandemia, né? Um segundo elemento aqui, um segundo dado que eu acho que é importante destacar, é que nos últimos anos ele percebeu que essas habilidades sociais, né, soft skills, elas foram requisitadas em 78%, né, dos anúncios de emprego. Então, olha só como desenvolver uma soft skill é importante, né? Ou seja, 78% dos anúncios em um determinado período, entre 2020, se não me engano, se era 2020 e 2021, 78% dos anúncios de emprego destacavam essa necessidade, né, de que um profissional desejável ou melhor qualificado é aquele que tem habilidades, uma boa comunicação, uma maior capacidade de liderança, uma predisposição ou um certo conhecimento de resolução de problemas também, né? Então tudo isso é algo que deve ser destacado. E não sei se você lembra daquela expressão, né, de que os profissionais são contratados pela competência técnica, mas são demitidos pela incompetência, poderíamos dizer assim, comportamentais, né? Então essa já é uma expressão um pouco ultrapassada, né? Hoje em dia ela já é mais ultrapassada, porque o que a gente está vendo é sim uma preocupação com as habilidades comportamentais, as habilidades humanas ou pessoais, né? Não somente técnicas. Obviamente que se você conseguir casar essas duas e até com outras habilidades, como por exemplo as tech skills, né, ou digital skills, aí você vai ter uma melhor possibilidade de se destacar profissionalmente ou com o seu negócio. Então, ver como aqui a gente já tem vários benefícios, e um último a gente poderia, para fechar os benefícios, obviamente que no campo da saúde. Então, trabalhar com uma saúde, com mais saúde laboral, né? E também sentir mais prazer enquanto você trabalha. Desenvolver soft skills a partir da identificação das dificuldades, né, que te gera os seus traços perfeccionistas, vai te trazer mais saúde, mais bem-estar para trabalhar. Então, mais uma vez, se você não curtiu, já aproveita para curtir essa live. Se te interessa esse assunto, dá uma curtida. Isso vai ajudar não somente aqui o canal, o trabalho e o perfil aqui no Instagram, né, mas também vai fazer com que o algoritmo do Insta ou do YouTube entregue mais esse conteúdo para outras pessoas que talvez estejam precisando escutar esse tipo de informação, esse tipo de... ter em mãos também esse tipo de mapa, esse mapa que a gente vai ver aqui hoje. Mas vamos lá, vamos entrar agora nas limitações, né? Que limitações são essas? São 10 limitações. Antes de pensar nessas limitações que a gente vai ver aqui e vai explorar, nessas 10 limitações que as pessoas perfeccionistas têm na vida profissional, a gente preciso te dizer que elas não são tão soltas, né? É possível metrificar ou encontrar uma via para metrificar um pouco elas, né? Para você entender melhor como essas dificuldades, essas limitações ou debilidades estão afetando a sua vida interior, né? Então vamos lá. Qual é a maneira? Uma das maneiras é a seguinte. Uma é por intensidade, né? Uma métrica é por intensidade e a outra por frequência. Uma métrica por intensidade, então cada limitação que eu disser aqui, você pode pensar por intensidade ou por frequência. Como assim, Edu? Por intensidade, por exemplo, você pode pensar, essa dificuldade ou essa debilidade, ela, na minha vida, é alta, média ou baixa, isso é por intensidade. A outra pergunta que você vai se fazer, é se essa dificuldade ou essa debilidade, né, que eu vou mostrar aqui, ela nunca ocorre, ou nunca passa, não, eu nunca sinto ela ocorre, ou eu sinto ela poucas vezes, né, ou a maioria das vezes, ou sempre. Então a gente tem nunca, poucas vezes, a maioria das vezes e sempre. Então é uma maneira de você metrificar e ver que não são tão soltas assim. Então te dá uma ideia mais precisa dos problemas que a gente vai ver aqui. E o primeiro problema, a primeira limitação é a dificuldade de delegar. Pessoas perfeccionistas, com traços perfeccionistas, comportamentos, sentimentos ou hábitos, têm uma dificuldade de delegar. Vamos pensar aqui, imagina que você está na sua empresa ou em alguma empresa que você trabalha
né? E recebeu, captou novos clientes, recebeu uma grande demanda de trabalho. Você está feliz porque recebeu bastante trabalho, bastante demandas de clientes importantes, e você quer manter esses clientes satisfeitos, quer manter também a equipe, as outras pessoas satisfeitas. Então, o que você faz quando você recebe essa demanda, essa alta demanda de trabalho e quer ou deseja muito que as outras pessoas fiquem satisfeitas com o trabalho ou com o serviço ou com o produto que você vai entregar, né? Uma pessoa com uma tendência assim que é mais sensível ao perfeccionismo, ela vai ter uma dificuldade de delegar muitas atividades, né? Então ela vai acabar concentrando mais as tarefas, porque ela vai acreditar que ela vai poder fazer aquilo muito melhor, né? E aqui a gente precisa lembrar que pessoas com uma tendência, uma sensibilidade ou hábitos mais perfeccionistas, elas são muito exigentes, elas se cobram muito. Então, ela vai querer fazer essas atividades, vai sentir um pouco dificuldade de delegar as atividades, porque, por um lado, ela pensa que ela pode resolver aquilo sozinho, vai ser melhor, né? E as outras pessoas, não necessariamente o outro, ele é incompetente, mas muitas vezes ele pensa que o outro não vai ser ou não vai se dedicar tanto como deveria, ou tanto como ele, né? Muitas vezes a pessoa perfeccionista ela se compara nesse aspecto também, né? Ou seja, pensa que o outro não vai se dedicar tanto como deveria ou como ele deveria, como ele faria naquele lugar, ou como pode fazer, né, com uma determinada atividade. Então, essa pessoa vai sentir dificuldade de delegar. E a gente sabe que sentir dificuldade de delegar exige muito mais tempo e energia para executar um conjunto de tarefas. Isso também pode colocar em risco a entrega do trabalho no prazo, né, estabelecido. Então, é algo totalmente indesejável dentro de uma empresa ou de um negócio, né? Se você é um profissional liberal, você não vai querer isso, concentrar todas as suas atividades, você vai querer confiar nas outras pessoas e permitir que essas outras pessoas desenvolvam, né, as outras atividades, que você se sinta confortável com isso e que também seja capaz de receber os erros dessas outras pessoas e fazer os ajustes e orientar essas outras pessoas. No caso do perfeccionismo, né, isso acaba sendo um bloqueio, né, gera um desconforto grande, né? Então é importante aprender a delegar, ou reduzir a dificuldade de delegar, ou aprender a delegar genuinamente. Uma outra limitação é a dificuldade de pedir ajuda, né? Eu comentei rapidamente, aqui a gente pode ver algum caso. Vamos lá, vamos pensar aqui que agora, vamos supor que a empresa que você tá na empresa e recebeu bastante atividade, né? Bastante atividade, bastante demanda, né, de outros clientes, e você precisa resolver essas atividades vamos pensar em um curto prazo de tempo, né? Então, você tem ali, vamos pensar que talvez seja você tem um chefe e ele te demandou alguma coisa, porque ele acreditou que você era a pessoa mais apta para realizar aquela tarefa. Então você já assume essa responsabilidade, já tem mais ou menos também o suporte, a tua equipe, né, o outro pessoal, já pensa que você é a pessoa que pode resolver aquela atividade. Então vamos supor que você já tem essas duas responsabilidades. Uma de resolver o problema que foi passado, ou uma atividade, ou um projeto, e a outra que você já sente que é a pessoa central ali naquela atividade. Então, quando você se depara com algum problema, com alguma atividade que é um pouco mais desafiadora, ou que você não domina, né, você vai ter uma dificuldade de pedir ajuda às outras pessoas, por quê? Seja da equipe, ou mesmo comunicar o chefe, né, o líder, ou, como já falei, né, delegar, né, também as outras pessoas, mas você vai ter uma dificuldade de pedir ajuda, porque você vai pensar que, ao pedir ajuda, você está reconhecendo um erro ou uma fraqueza sua, e isso vai ser interpretado pelas outras pessoas como um fracasso, ou como você não é bom o suficiente, como se elas tivessem se equivocado de te escolher como a pessoa que deveria resolver aquele problema, aquela situação, né? Então vai ficar essa impressão para a pessoa que tem uma dificuldade de pedir ajuda. Ela vai ficar com medo, né, e receio do que as outras pessoas vão pensar. Então isso também pode prejudicar, obviamente, que entrega de trabalhos, né, pode gerar vários problemas dentro da empresa, no próprio negócio. Então não é uma das limitações que as pessoas têm, né, uma das limitações
que as pessoas com comportamentos perfeccionistas têm. Uma terceira limitação é a de comunicar um erro ao superior, né? Ou às vezes até mesmo a equipe, mas vamos pensar aqui que tem um superior ou ao sócio, né? Então imagina que você já se comprometeu com a sua equipe, com um superior ou com algum cliente, de realizar alguma atividade, um trabalho, um serviço, e foi lá, já se organizou e já está executando esse serviço. Já fez o planejamento, agora está executando. O prazo ele é meio curto e apertado, e você percebe que no meio do caminho que você cometeu um erro, e o erro é meio grave, né? Então a pessoa que tem uma tendência, né, com mais perfeccionista, ela vai internalizar esse erro quase que como um fracasso, né? Eu não sei o seu caso, como você se sente quando você tem nas mãos um projeto importante e comete um erro. Você tem facilidade de comunicar isso, de pedir ajuda, de delegar, né? Você já pensa muito rápido, você é ágil, ou você tem uma dificuldade, até tem um pouquinho mais de indecisão, ou fica com receio do que as outras pessoas vão pensar de você, né? Sinceramente falando, sinceramente pensando, né? Como você se sente? Nesse caso, as pessoas com uma tendência mais perfeccionista, elas sentem um grande desconforto, né? Obviamente que toda e qualquer pessoa não quer errar, não gosta de errar e sente um certo desconforto. Mas no caso das pessoas com um pouquinho mais de sensibilidades perfeccionistas, elas vão tentar resolver o problema sozinho, né? Então elas não vão querer comunicar o erro, vão comunicar aquilo posteriormente. Primeiro elas vão tentar resolver aquilo sozinho, né? E é capaz, em alguns casos, até vai conseguir resolver esse problema, mas vai ter que dedicar muito mais tempo de trabalho, mais energia de trabalho, né? E vamos supor que essa pessoa consiga, né, resolver esse problema, né? Isso, obviamente, que pode ter sido sorte ou por uma competência dela, mas ela teve que demandar muito mais energia e mais tempo de trabalho para solucionar aquele erro que poderia ser compartilhado entre outros colaboradores, entre outras pessoas ali dentro da equipe, dentro de uma equipe, né? Então, isso obviamente que pode prejudicar, porque se ela não consegue resolver isso sozinha, né, isso prejudica a entregabilidade, a qualidade do serviço talvez tenha sido comprometida pelo fato dela tentar ter resolvido o problema sozinho. Então, prejudicou a saúde da pessoa também, que teve que dedicar mais tempo e energia e sacrificar muitas coisas para resolver aquele problema sozinho. Então, vê como essa dificuldade de comunicar um erro ao superior ou também a uma equipe ou a outras pessoas, ela tem consequências, e essas consequências são desagradáveis, até mesmo quando a pessoa consegue contornar esse erro que ela cometeu, né? Então, nos dois âmbitos tem um problema, tem um desgaste, né? Se ela comunica, é melhor, porque ela tem mais tempo de resolver esse problema e o problema em conjunto, né? Então vamos para a quarta, desculpa, para a quarta limitação. Essa quarta limitação é uma dificuldade de aceitar as críticas, a gente já comentou rapidamente, né? Que é uma baixa tolerância à frustração. Então, se você tem uma dificuldade de aceitar as críticas, você vai ter uma dificuldade também de melhorar, né, de alcançar uma melhora contínua, né, nas suas atividades, seja nos seus negócios, mas também em alguma empresa ou até atividades fora, né, de uma empresa, né, na vida em geral, né? Se você consegue aceitar as críticas, perceber e aceitar essa crítica, você tem mais possibilidades de ajustar ali os parafusos para poder resolver essa questão, né? Então, se você conseguiu resolver, por exemplo, voltando ao exemplo que eu estava dando, né, se você conseguiu resolver esse problema que você viu que cometeu a tempo e tudo deu certo, as pessoas ficaram satisfeitas, né, o cliente ficou satisfeito, o superior ficou satisfeito, mas o superior e a equipe ficaram insatisfeitas com uma coisa e te criticaram porque te disseram que você deveria ter comunicado a elas, né, esse erro que foi cometido e ter compartilhado com as outras pessoas para chegar a
uma resolução desse conflito em conjunto e se te criticaram por isso, a tendência é que a pessoa perfeccionista, né, se for o seu caso, você vai ter uma sensibilidade, vai receber esse erro como também uma espécie de fracasso ou até mesmo como um erro dessas outras pessoas. Às vezes, uma pessoa com uma sensibilidade mais perfeccionista, comportamento perfeccionista, ela vai ter essa dificuldade, né, de reconhecer o erro e muitas vezes ela vai pensar que essa outra pessoa está sendo ingrata, injusta com ela, porque ela simplesmente não tem essa dificuldade de aceitar as críticas. Então ela vai pensar que essas outras pessoas não sabem o que estão falando, né? Porque ela já resolveu o problema e no resultado geral ela conseguiu resolver o problema. Então não aceitam as críticas, tá vendo? Então é um pouco orgulhosa sempre. Não sei se já te chamaram de orgulhoso, né? Já te chamaram alguma vez de orgulhoso por alguma coisa que você não queria reconhecer? Você tinha dificuldade, falava, mas reconhece, você errou. E aí você errou em alguma coisa, mas você não quis. Você não quis reconhecer, você sentiu dificuldade de reconhecer. Às vezes é muito sutil isso, porque você pensava que ao reconhecer aquilo, as outras pessoas iam continuar te criticando ou iam pensar que você era incompetente em alguma coisa. E aqui a gente vai para uma outra limitação, né, que é uma dificuldade de ver as nuances das situações. Em outras palavras, a gente pode pensar que é o pensamento dicotômico, que é tudo ou nada. Ou você faz alguma coisa que está excelente, linda e maravilhosa, ou aquilo que você fez está uma M, está uma merda, está horrível, né, e precisa ser refeito quase que completo. Uma das pessoas que pensava assim e que me surpreendeu bastante era Steve Jobs, né? Steve Jobs, para mim, é uma das pessoas que eu conheci, que eu vi, né, e sobre a qual eu li, com um dos piores traços do perfeccionismo. Ela consegue reunir basicamente todas as limitações que eu estou mencionando aqui. E você pode se perguntar, mas ela foi fantástica, foi gênio, né? Por um lado, sim, né, porque conseguiu alguns produtos, mas emocionalmente e como era o ambiente de trabalho, né, dele era horrível, né? Isso eu ouvi na biografia dele, né, do Walter Isaacson. E um dos problemas dele era o pensamento dicotômico. Para ele, ou as coisas estavam lindas e maravilhosas, estava perfeito, por exemplo, um protótipo aí de um celular, né, do iPhone, ou estava uma merda. E aí ele, quando falava só isso, ele criticava a pessoa ou a equipe que tinha feito, né, ou falava mal das pessoas que tinham revisado aquele trabalho, que já tinham aprovado. Né? Então, ou a coisa estava muito boa ou estava horrível. Então, esse tipo de posicionamento nas reuniões, né, gera um conflito grande, porque você ou pensa que está excelente ou pensa que está horrível. Você não consegue encontrar as nuances, não consegue tentar ali chegar a uma posição mais harmoniosa, né, e mais assertiva também. Porque você está falando ou que está horrível ou que está ruim. Talvez o iPhone que o Steve Jobs, um dos protótipos que foi feito para o Steve Jobs e ele considerou como aquilo horrível, não era horrível, né? Então a gente tem esse outro elemento como uma dificuldade para ver as nuances das situações, ou o pensamento dicotômico, né? Tudo ou nada. Então esse é um dos problemas que dificulta o desenvolvimento de soft skills, porque você vai ter problemas também para comunicar, né, para se comunicar. Se você não entende, se para você é tudo ou nada, né, como você vai comunicar as nuances ali de alguma coisa? A gente vê esse caso, como eu expliquei, na biografia do Jobs. A sexta limitação aqui é cobrar muito dos outros, né? Então a sexta limitação seria já uma das coisas que, quando a gente pensa em perfeccionismo, a gente pensa mais que a pessoa se autocobra, exige muito de si mesmo. Mas muitas vezes a exigência não só de si, mas acaba tendo essa exigência do outro. Dentro da biografia, né, sobre perfeccionismo e autocobrança excessiva, essa cobrança dos outros é o que é conhecido como perfeccionismo orientado aos demais, né? Pode, né? Isso é o que
segundo as siglas, né, dos psicólogos ou terapeutas ou dos pesquisadores do campo da psicologia ou das ciências cognitivas, né? Então, existe essa sigla que é POD. Então, cobrar muito dos outros é uma das limitações daquelas pessoas que sofrem com perfeccionismo e que vai impedir de ter uma boa soft skill, né? Então, é quando você cria altas expectativas de outras pessoas, né, dentro de uma equipe ou relacionada ao seu superior ou a um líder ou aos seus colaboradores. Quando você cria uma alta expectativa sobre essa pessoa, você corre o risco de cobrar mais do que deveria a ela, né? Seja porque ela cometeu algum erro, né, dentro das atividades que tinham como demandas, ou porque não cometeu um erro, realizou algum trabalho, realizou bem feito, mas não foi dentro do padrão que você gostaria. As pessoas que têm essa sensibilidade, comportamento perfeccionistas, ela tem uma alta exigência. Muitas vezes pensa que os outros devem atender também essas exigências altas e muitas vezes excessivas delas. Então a outra pessoa, um outro colaborador ou superior, pode ter feito um bom trabalho, mas para ela não foi tão bom como deveria. Então aqui é cobrar muito dos outros. Então isso já, obviamente, gera conflitos dentro da empresa e outros problemas. Uma sétima limitação é a dificuldade de dizer não, né? Então aquelas pessoas com traços mais perfeccionistas também têm uma dificuldade de dizer não, e seja para não desagradar a uma outra pessoa, né? Às vezes por uma busca de aprovação, né? Às vezes é buscando uma aprovação, porque a gente pode pensar que se você está no ambiente de trabalho, está cheio de atividades para fazer, e aí vem alguma pessoa, né, ali dentro da equipe, ou sócio, alguém te pedindo, alguém que você admira, mas você tem várias atividades, ela te pede alguma coisa importante, você sabe que aquilo é importante, né? E aí você sente uma dificuldade de dizer não para essa pessoa, por quê? Ou porque você quer agradar a ela, já que é uma pessoa que você admira, né? Ou porque você tem medo de que as outras pessoas, de que ela ou outras pessoas vão rejeitar, né? Ou vão te criticar, né? E isso gera um desconforto na pessoa com um comportamento perfeccionista. Então, existe uma dificuldade de dizer não, e essa dificuldade de dizer não, obviamente, que dificulta o relacionamento interpessoal, grupal, trabalho em equipe, né, dentro de uma empresa ou no seu negócio, por menor que ele seja, né. Então, a gente tem uma oitava limitação, que é a entrega atrasada de trabalhos e tarefas também. As pessoas com comportamentos perfeccionistas, elas sentem uma necessidade de fazer as coisas sempre muito bem feitas e lindas e maravilhosas, né? Em todo caso, em tudo. Então elas acabam tendo uma necessidade de otimizar muitos erros, né? Então elas querem entregar as coisas sem erros, querem entregar muitas vezes excedendo aquilo que foi pedido, né? Se é um relatório de 3 páginas, às vezes ela quer entregar com 5, com algo muito mais completo, ou nem completo, né? Porque o de 3 já estaria completo dentro da demanda. Ela quer fazer algo que excede isso, e que seja, muitas vezes, busque um efeito uau das outras pessoas. Então ela acaba, muitas vezes, procrastinando, porque vê que, como ela quer entregar ainda algo maior do que foi pedido, ela vai precisar ter mais tempo e aquilo pode estressar ainda ela, ou ela precisou ainda de mais tempo, quando não procrastina, mas está ali fazendo várias atividades, né? Várias atividades diariamente, mesmo assim ela precisou gastar mais tempo. Se a gente vai ver ali que tem uma outra limitação que está ligada a essa, que é gastar mais tempo que o necessário para concluir as tarefas, porque é justamente sobre isso, né? Você sente uma necessidade de fazer as coisas bem feitas e, por mais que você não procrastine, enquanto a entrega atrasada ela pode ser uma procrastinação, no caso de gastar mais tempo que o necessário, ela não necessariamente é uma procrastinação. Você pode estar ativamente, diariamente, focado, hiperfocado com aquela atividade, mas você sempre vê alguma coisinha para melhorar. Você sempre vê um errinho para corrigir, ou alguma coisa para melhorar. Então você acaba gastando muito mais tempo, mais energia para fazer, né? Então a gente tem aí como mais uma limitação, que seria 8 e 9. Aqui, por último, a 10ª limitação são as indecisões das ações, né? Por um lado, as pessoas se sentem mais indecisas, com comportamentos perfeccionistas, por insegurança,
né? Então tem uma certa insegurança de planejar ou executar algumas tarefas, né, por mais simples e complexas, né, que sejam. Tem um medo, um receio de cometer os erros também, né? Então existe uma indecisão com medo de cometer alguns erros e um receio de que ao cometer esses erros as outras pessoas percebam esses erros também. Então isso ainda gera uma maior indecisão nas ações, porque ela começa a tentar microgerenciar já o futuro, né? E aí não é só o presente, porque ela tenta microgerenciar possíveis coisas que podem acontecer no futuro. Isso acaba atrasando a entrega, acaba atrasando, dificultando a conclusão daquilo que lhe foi incumbido para fazer, né? Então ela tem às vezes, vontade de fazer tudo perfeito, mas não consegue porque ela também está sempre indecisa para fazer. Isso daí, obviamente, que produz um desgaste mental e emocional muito grande, né? A gente tem algumas dificuldades emocionais e também uma irritabilidade, uma insatisfação também, gera uma insatisfação quando você é uma pessoa mais indecisa nas ações. Então essa é uma das limitações. Então vê como essas 10 limitações te dão um mapa, né, te dão um panorama de como o perfeccionismo e a autocobrança excessiva ela pode te afetar negativamente. E se você conseguir identificar alguma dessas dificuldades, algumas dessas limitações dentro da sua vida, você vai construir o seu mapa próprio, né? Você não vai pegar aqui uma fórmula já rígida, mas você vai conseguir algo específico para você, e a partir delas você vai começar a resolver esses problemas e ter benefícios nas suas soft skills. E aqui a gente pode pensar, de novo, né, soft skills como uma habilidade de comunicação. Você vai se comunicar melhor com as outras pessoas, vai ser mais claro, mais assertivo com as outras, vai conseguir resolver problemas também, né? Mesmo só se você consegue mapear isso, você já consegue resolver problemas que não vai ser provavelmente só seu, mas que um problema desse pode impactar a equipe. Ou se você conseguir resolver o seu e identificar que é um problema de um companheiro, de uma companheira sua, ou da equipe, de alguém dentro da equipe, você também já pode oferecer ferramentas para que essas pessoas utilizem, né? Então, a gente tem esses benefícios e, como eu falei, né, você vai sair com um mapa daqui já com um mapa específico sobre essas debilidades e limitações e que você pode usar para desenvolver as suas soft skills, e isso vai te ajudar aí, obviamente, que no trabalho, seja você profissional liberal, eu não sei se você é dentista, advogado, arquiteto, mas também pode ser para concursados ou para professores. Então, mapear essas limitações vai te ajudar a ter um desenvolvimento melhor das soft skills. Bom, vou ficando por aqui, a gente já tem 1 hora de live hoje. Queria agradecer a todo mundo, vi que o Silvio acabou de entrar. Um abraço, Silvio, a Simone também, o Ben. Um abração por estar até aqui. A gente se vê. Essa live vai ficar no gravado, ela vai para o YouTube também. Então, mais uma vez, se você se interessa por esse tema, já curte essa live, já se inscreve no canal também, se você ainda não é inscrito, aqui se você está vendo no gravado no YouTube, e ativa o sininho de notificações. Então eu espero que esse mapa ele te ajude profissionalmente, e a gente vai se ver na próxima quinta-feira, às 8h07 da manhã. Um abraço.